Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui vamos nós para a aula número 2 do nossa semana da PNL. Bom dia para Ellen. Helder Chabudé, meu brother. Vambora, vambora, vambora. 7h37. Thales atrasou hoje, hein, Thales? Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Hoje a gente tem que falar aqui sobre comunicação. A live vai sendo entregue, vai rodando, rodando. Hoje tem muita coisa para falar aqui ainda. Oh meu Deus, vambora. Bom dia, bom dia. Fineiro na comunicação. Semana da PNL, dia 2. A aula de ontem está disponível lá no Zoom. Fala, Edu, bom dia, Edu. Deixa eu tentar comentar aqui, ó. Se a Ellen puder colocar o Helder, o Elan, o Edu, o Alan Magalhães, bom dia. Alguém puder comentar, por favor, aqui. Semana da PNL, aula 2. Breno, bom dia. Porque eu não consigo comentar. Não consigo comentar, então se alguém puder comentar, por gentileza. Semana da PNL, aula 2. Pra gente começar esse nosso papo aqui hoje. E entender como utilizar melhor a nossa comunicação através da programação neurolinguística. Ontem, como vocês sabem, né, há 2 anos, Carlão, bom dia. Há 2 anos estava lá fazendo a formação de trainer com o Dr. Richard e hoje começa aqui. Obrigado, Edu! Sensacional, Edu. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Hoje começa aqui essa semana, né? Bom dia, Lívia, comemorando 2 anos da formação de trainer. Então, estou fazendo uma semana falar só de PNL. Ontem a gente deu uma introdução geral. O que é a programação neurolinguística, de onde ela veio. Bom dia para o Renato e para o Charles. Hoje a gente já começa a ser mais específico. Como utilizar dessa ferramenta, desse processo, dessa tecnologia. Tem três formas principais de utilização, como fossem três pilares envolvendo a PNL. Um deles é envolvendo a comunicação, como eu me comunico com os outros e como eu me comunico comigo mesmo. O segundo é sobre ressignificação, é sobre mudança de perspectiva. Bom dia para a Ju, bom dia para o Ivo. É sobre mudança de perspectiva, é sobre como que eu enxergo o mundo, como que eu interpreto o mundo, como que eu interpreto a mim mesmo, as minhas próprias memórias, meus pensamentos. E o terceiro é sobre modelagem, é sobre mudança de comportamento, é sobre desenvolvimento de comportamentos. E ontem, como eu disse, a gente fez o papo geral. Hoje a gente vai falar especificamente de comunicação, né? E ela se desenvolveu, a programação neurolinguística, inicialmente lá nos primórdios da década de 70, a partir do estudo de padrões de três grandes terapeutas da época. E esses três terapeutas da época eram Fritz Perls, a Virginia Satir e o Milton Erickson. E você deve ter percebido que os três tinham em comum algo muito incrível. Não era os padrões da sala de atendimento, não era a respiração, e sim pura e simplesmente a comunicação deles, né? Deixa eu contar para vocês uma história. Certo dia, eu estava falando sobre PNL em um dos meus treinamentos. E eu fui e perguntei se alguém naquele ambiente tinha medo de falar em público. Aí tinha um aluno meu. Eu fiz com ele um processo super simples e rápido que imediatamente o fez conseguir falar ali na frente de quase 40 alunos. Uma semana depois do treinamento, ele me enviou uma mensagem me dizendo que ele achava que aquilo tudo ali dentro do curso tinha acontecido só por estar dentro do curso, né? Por estar num ambiente contaminado e tudo mais. Mas ele percebeu na semana seguinte, nesses dias seguintes, que nas reuniões da empresa ele estava falando, ele estava levantando a mão, perguntando e questionando, sem sentir nada. Ali
é que ele percebeu assim, caramba, aquele negócio lá do final de semana, do curso que eu fiz, realmente fez efeito. Que louco. Fala, Edilson, bom dia. Quando a gente vai falar sobre comunicação, nós temos sempre alguns problemas que surgem, né? Sejam eles, por exemplo, não conseguir se expressar corretamente, seja ele sentir vergonha ou medo de falar em público, seja ele não saber resolver um conflito com uma outra pessoa, seja ele ter uma dificuldade da comunicação comigo mesmo. Bom dia, Isadora. Acho que é Isadora, né? Deve ser Isadora. Da comunicação comigo mesmo. Ou às vezes não saber expressar as minhas ideias, os meus sentimentos. Ficar com isso preso. E diversas outras coisas que fazem com que a gente perca oportunidades na nossa vida. É igual a história desse meu aluno. Você deve conhecer quem também não vai falar para um grupo de 5 pessoas ou mais de jeito nenhum. Ou até mesmo você se lembra da época de escola em que a professora chamava o grupo lá na frente para fazer uma apresentação e sempre tinha aquele que ficava escondido, que ficava retraído. Ou o famoso fala, 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 mas não fala nada, né? Igual a Thaís do Big Brother, tadinha. Toda vez que ela vai falar, ela fala, 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 fica 2 minutos falando, não fala nada com nada. Ou talvez até mesmo você se lembre daquele cara que está ali conversando com você, explicando qualquer coisa. Você está concordando com a cabeça, mas também não está compreendendo o que está acontecendo. E aí outra pessoa te explica a mesma coisa. E milagrosamente você entende. Já aconteceu com vocês algum caso desse? Comenta aqui. Isso tudo acontece porque nós prestamos menos atenção no como a gente se comunica e mais no conteúdo a ser comunicado. Atenção, olha, nós prestamos atenção no como a gente se comunica. Nós prestamos menos atenção, vou voltar de novo. Nós prestamos menos atenção no como a gente se comunica e mais no conteúdo a ser comunicado. Por exemplo, quem aqui já falou algo super meigo, porém com uma voz grossa para um cachorro? Igual o Chopp tá aqui, ó. Seu lindo! Tadinho. Ei, vó, bom dia, Alisson, Joy, alguma coisa, Josino. Cara, ou o contrário, eu falar algo mó rude pro cachorro e com a voz fofa. Ei, seu neném chato, gordo. Cara, é muito engraçado isso na internet, a gente vê vídeo, a gente fazer isso na prática. O cachorrinho ali, ó, e você pode estar xingando ele, mas você tá falando com uma voz doce, ele vai vir pra perto de você, ele vai querer um carinho, ele vai olhar pra você com uma cara doce. Se você fala com ele uma coisa que ela tem um conteúdo bonitinho, mas com uma voz rude, uma voz grossa, ele vai reagir estranhamente. A reação dos animais é sempre o como e não sobre o que. E nós humanos não somos diferentes. Essas dificuldades em comunicação acontecem porque a gente se preocupa mais com as nossas próprias emoções do que com as emoções que a gente quer causar nas pessoas que estão ali à nossa frente, na nossa audiência. Por exemplo, se eu quero causar na minha audiência uma sensação de curiosidade, mas eu estou ansioso, com isso eu foco mais na minha sensação de ansiedade e eu acabo passando essa verdade, né, essa ansiedade para a plateia. Quando, na verdade, eu queria estar focado em uma sensação de curiosidade para gerar a mesma curiosidade neles, entende? A comunicação ela tem que ter um propósito. Ela tem, bom dia, Heloísa. Se eu quero gerar um estado, eu preciso entrar nesse estado.
Se eu quero gerar em vocês, imagina eu falando de motivação assim. Ei, gente, bom dia. Vamos lá começar mais uma semana. Super animados, super empolgados. Uhul! Que legal, vamos lá. Um excelente dia para todos nós. Não faz sentido. Eu tenho que estar sentindo esta emoção para evocar em você uma emoção. Bom dia, Monique. O que eu vou te explicar agora, ele pode ser utilizado com outras pessoas também, mas principalmente é consigo próprio. Antes de mais nada, eu quero explicar para você o seguinte: tem uma grande diferença entre perguntas abertas e perguntas fechadas, pois a boa utilização da PNL na comunicação, ela tem assim o seu cerne no bom entendimento dessas duas perguntas. Vamos lá. Pergunta fechada são todas perguntas em que a pessoa vai responder sim ou não. Ou ela vai explanar, ou ela não vai falar nada sobre o assunto. Sei lá. Tudo bem? Você gosta de café? Vamos sair? São todas respostas sim ou não, respostas muito curtas. As perguntas fechadas são úteis, só que não é tão útil. Na PNL a gente usa mais ela para confirmação das coisas, principalmente para confirmar uma mudança na percepção de alguém. Mas a gente usa muito mais as perguntas abertas, que são todas as perguntas que fazem com que a pessoa fale mais sobre uma situação. Fala, Juliano, bom dia. Que ela explore mais sobre uma comunicação. Por exemplo, como você chegou a essa conclusão? O que você gostaria que acontecesse? Ambas das duas formas que eu falei aqui agora, elas estão corretas. Por que isso é interessante? Porque quando a gente faz isso, a nossa comunicação ela fica mais poderosa. As pessoas elas vão explanar mais sobre aquilo e a gente vai conseguir mais resultados mais profundos dessa comunicação. No processo da minha comunicação, na minha criação de perguntas, dentro da PNL a gente tem uma coisa chamada metamodelo. O metamodelo de comunicação, ele tem 3 grandes objetivos, né? Quando a gente fala de comunicação da PNL. Desses 3 objetivos, o primeiro deles é especificar a informação. O segundo é clarificar a informação. E o terceiro é expandir o mapa de mundo de alguém. Ajudar esse alguém a pensar em outras opções. E o que eu quero dizer com isso? De uma forma mais lúdica é o seguinte. Imagine que alguém está falando alguma coisa. Sei lá. Em geral, o que acontece na cabeça dela e de todo mundo é que o seguinte. Aqui à nossa volta está a realidade. As coisas que estão acontecendo efetivamente na nossa volta. Enquanto isso tudo aqui fora acontece aqui na nossa realidade, nós estamos filtrando tudo isso com as nossas lentes, com as nossas mentes, com a nossa percepção e dando a isso tudo a nossa interpretação. E com isso a gente tem o quê? Uma experiência subjetiva que está acontecendo aqui de forma interna. Esse processo interno é o que a gente chama de estrutura profunda. O que está aqui dentro é estrutura profunda. E quando a gente vai expor esta informação, quando a gente vai falar isso para alguém, nós passamos por uma nova filtragem. Essa filtragem faz com que a nossa linguagem ela deixe algumas peças faltando. E é isso que a gente vai chamar aqui de estrutura superficial. O que tem aqui interno é minha estrutura profunda. Quando eu me comunico, eu deixo faltar algumas informações da minha comunicação e essa comunicação que sai é uma estrutura superficial. Por exemplo, na generalização, nós generalizamos as informações e isso tem uma função do nosso aprendizado. Por exemplo, quando a gente era criança, a gente aprendeu a sentar em uma cadeira.
e a informação se generalizou para outras coisas que se parecem com uma cadeira. E assim você não tem que aprender a sentar toda vez que encontrar uma cadeira diferente, um sofá, um banco. Bom dia para Ângela. Ou, por exemplo, passarinho. Quando uma criança, ela olha o negócio do céu voando, passa uma coisa no céu. E aí o pai vai e fala: "Tá vendo, filha? Aquele ali é um passarinho." Aí ela: "Ah, um passarinho." Aí depois passa um avião. Aí a criança: "Ah, um passarinho." Aí depois passa uma borboleta. Um passarinho. E aí depois passa, sei lá, um morcego. Ah, um passarinho. Ela generaliza tudo sendo passarinho. Para depois, de forma mais detalhada, ela especificar. Buenos dias para Luiz Montes, que habla diretamente de Monteria. Iago, meu brother, bom dia. É mais fácil que quando a gente recebe as informações, a gente generaliza aquilo de uma forma de não ter que ficar aprendendo aquilo tudo de novo. Todos os processos. Porém, a gente generaliza coisas positivas e generaliza coisas negativas. Né? Depois de uma hipergeneralização, a gente vai indo para o específico. Mas existem momentos que a gente simplesmente esquece de parar de generalizar. Exemplo, ninguém gosta de mim, é, as pessoas não me entendem, sempre que eu faço isso eu fico ansioso. São exemplos de generalização. O segundo tipo é a deleção. A deleção ela tem a ver com o meu foco. Simplesmente a gente não consegue prestar atenção em tudo que acontece à nossa volta. E quando a gente se comunica, a gente não tem como passar de uma vez só todos os detalhes do que aconteceu sem esquecer de nada. Não tem como eu falar tudo detalhadamente. É praticamente impossível. Se eu não fizer muitas boas perguntas para detalhar essas informações, ela sempre vai faltar alguma coisa. Né? E o foco, quando ele é bem utilizado, ele faz com que você se movimente a sua comunicação na direção do que você precisa. Ele ajuda a gente focar a nossa comunicação para o lado bom da vida, para melhorar a nossa produtividade, para o nosso nível de comprometimento. Da mesma forma que a generalização, a deleção ela tem o seu lado positivo e negativo. Quando a gente foca em algo que nos deixa com o emocional abalado, dificilmente a gente vai sair dessa situação se não mudarmos a nossa atenção. A ideia aqui da deleção é aquela mesma ideia do copo cheio e copo vazio. Bom dia para o Wanderson. Onde que eu foco a minha atenção? Por exemplo, chuva. Cara, chuva é péssimo. Eu estou deletando um monte de informações, mas é péssimo. Quais benefícios que eu posso ter com a chuva? Ah, com a chuva eu posso ter o benefício X, Y, Z. E quando eu passo a focar a minha comunicação daquele lado, daquele ponto onde ele é mais positivo para mim, fica muito mais fácil para eu viver meu dia a dia. É impossível não fazer isso, né? Eu não deletar informações, mas eu posso focar a minha direção para um ponto mais específico, para que essa informação que eu delete algo que não vai me ajudar no meu dia a dia. Para eu foque em algo que é mais benéfico para o meu dia a dia. Então a gente tem a generalização, tem a deleção e tem também a distorção. A distorção ela tem a ver com criatividade. Né? No momento em que o homem viu, há muito tempo atrás, um João de Barro construindo uma casa, ele imaginou como seria uma casa para ele. Fala, Pimpolho! Ela tá dançando e o Pimpolho tá de olho. Cara, como é que lembra dessa música? Vamos lá, ó. Lá, muito tempo atrás, quando o homem, o ser humano, ele olhou e viu um João de Barro construindo uma casa, ele foi e imaginou como seria ele também ter uma casa para ele. Quando ele criou esse cenário na cabeça, há uma enorme distorção da realidade.
nós seres humanos não temos, né, a capacidade de transferir este pensamento imaginativo para a realidade. A gente pega esse filtro aqui do meu pensamento, da minha imaginação, e transfere ele para a realidade. Por exemplo, um exemplo de distorção é fobia. Uma pessoa que olha um cachorro, ele é um filhotinho de pug, sei lá, tipo chope. Só que na mente dessa pessoa que tem uma fobia, esse filhote é algo gigante, algo terrível. E como ela distorce totalmente essa realidade, o que ela faz? Ela sofre de acordo com o que ela imagina. Já aquela pessoa que ela tem uma distorção, olhando que todo mundo é bom ou que todo mundo é ruim, ela vai ter reações diferentes daquela distorção dela interna. Os filtros de distorção, eles são, sei lá, os filtros de gênios. Né? Por que o filtro de gênio? Porque uma pessoa que consegue imaginar algo muito forte, fala Jonas, e transformar esse algo que ela imagina em uma comunicação, transformar esse algo que ela imagina em algo aqui na realidade, ela está fazendo algo muito criativo. Né? A criatividade é mais importante que o conhecimento, já falava o Albert Einstein. E dentro aqui da PNL a gente não falaria de algo diferente. A gente está falando de uma criatividade. Os filtros de distorção são filtros de criatividade. Só que às vezes utilizamos essa criatividade de maneira errada, de maneira falha, de maneira que não vai beneficiar a nós próprios. Bom dia para a Carol. E seguinte, quando a gente fala então aqui sobre comunicação, vou fazer um resumão de hoje sobre PNL. O primeiro ponto é sobre a forma. Fala, Lin. A Carol entrou e Lin chegou, hein? A primeira coisa é sobre a forma. É muito mais sobre como eu faço, sobre o que eu faço. Quantas pessoas vocês já ouviram que tá falando nada com nada? Tá falando um monte de besteira, mas tá falando uma besteira com confiança. E você vai dar moral para aquilo. Ou é o que eu brinquei do cachorro, que você fala: seu feio, oi, que coisa horrível, vontade de te bater, eu vou te matar. E você tá falando um monte de palavra que é um monte de merda, mas tá falando com um formato tranquilo, bonito, e aquilo passa despercebido. E fica todo bobo olhando para você. Mesma coisa o inverso. Você fala com uma voz grave, algo que é muito fofo. Então, nós humanos nós somos diferentes. A nossa comunicação, ela deve passar a emoção que eu quero gerar. Se eu quero gerar em vocês curiosidade, eu tenho que estar num estado de curiosidade. Se eu quero passar ansiedade, eu quero contar uma história de um dia que eu estava ansioso. Nossa, ontem, cara, eu tava assim, eu tava muito ansioso. Eu vou gerar essa emoção em mim para ajudar você a sentir essa emoção. Bom dia pro Gabriel. Aí eu vou falar das minhas estruturas profundas, que é tudo aquilo que eu guardo aqui dentro da minha mente, e as estruturas rasas aqui, né? As estruturas que eu filtro. Primeiro eu tenho aqui dentro toda essa primeira estrutura da minha realidade. Quando eu pego essa informação e está aqui dentro com 1 milhão de coisas dentro da minha mente, a estrutura profunda, e quando eu falo ela passa pelos filtros e se transforma numa estrutura superficial. Esses filtros são 3 principais. Os de generalização, tudo, sempre, onde eu generalizo informações. O segundo é sobre deleção, onde eu apago informações. Onde eu falo, sei lá, meu dia hoje foi péssimo. Meu dia hoje foi péssimo, eu estou deletando um monte de informações do meu dia. Às vezes eu tive uma coisa ruim e 30 coisas boas. Mas quando eu falo meu dia foi péssimo, eu estou querendo dizer que eu tive uma situação péssima no meu dia. Mas eu acabo
deletando várias informações. E o terceiro filtro é o filtro de distorção, que é o filtro onde eu crio, eu aumento ou diminuo coisas de acordo com a minha mente. Sei lá, não dá para atravessar essa rua. Tem um cachorro ali, não dá para atravessar, é impossível atravessar essa rua. Uma pessoa que tem uma fobia na mente dela, ela tem uma distorção gigantesca da realidade e graças a essa distorção gigantesca da realidade que ela tem, ela comunica gerando uma estrutura superficial com o filtro de distorção, onde ela fala é impossível fazer isso. Aí você, outra pessoa, olha e pensa, mas não é impossível. Mas dentro da mente dela é impossível. Logo, ela se comunica com essa mesma estrutura. Enfim, meus amores, esse é o resumão de hoje. Para você que chegou atrasado e por algum motivo quer assistir às aulas da semana da PNL, que eu tive ontem, a aula número 1, onde eu conto a história da PNL bem detalhada, como ela surgiu, por que ela surgiu. E também tem a aula de hoje, que é sobre comunicação. Se você quer assistir as duas, você vai entrar no meu grupo do Telegram, tá bom? O link tá na bio. Essa live aqui, ela fica gravada só para quem fica no grupo do Telegram. Tanto a de ontem quanto essa, só para quem está no nosso grupo do Telegram. Na quinta-feira, 7h30 da manhã, estarei aqui de volta para falar sobre comunicação. Para falar da PNL na ressignificação. E amanhã à noite a gente tem o nosso projeto Expansão, que é uma entrevista que eu gravo com um convidado, 7h30 da noite. Enfim, super beijo para você. Curtiu esse papo de hoje sobre comunicação? Dá um print, posta no Instagram, nos stories, me marca que eu vou ficar feliz em repostar. E amanhã à noite, 7h30, a gente vai estar lá no projeto Expansão. E quinta-feira, 7h30 da manhã, aqui para falar um pouco mais sobre PNL. O uso da PNL na ressignificação. Mas se você é uma pessoa muito ansiosa e quer saber de tudo isso antes de todo mundo, o que você vai fazer? Lá no link da minha bio tem o meu curso online, que é o Aplicando PNL, que é simplesmente o melhor curso online de PNL que eu já fiz na minha vida. É o único. Então vai lá. Beijo, abraço, até mais. Contem comigo e excelente terça-feira para nós. Valeu! Você que assistiu esse vídeo, obrigado. Gostou? Clica aqui, comenta, compartilha, dá like, engaja em alguma coisa aqui, beleza? Eu te encontro nas aulas ao vivo e também nos nossos próximos vídeos aqui. Beijo, fui!